Então a gente vai ver agora um exercício da seção de plano complexo, definir o que é o plano complexo e verificar que os números complexos eles têm uma propriedade que eles podem se comportar como vetores. Então ele tem muita similaridade com o que a gente vê em geometria analítica, quando a gente faz soma de vetores, produto de vetor por escalar e assim por diante. Então eu separei um problema aqui, que você tem dois números complexos e o que a gente quer é calcular e representar a soma desses números complexos e a diferença entre eles, né? Então, antes da gente calcular as somas em si, eu vou desenhar um plano próprio para a gente colocar esses números complexos, que é o plano de Argand-Kraus, que indica para a gente dois eixos, que é o eixo dos números reais e o eixo dos números complexos. Então, eu vou colocar luz aqui. Vamos ver como que vai ficar interessante. Okay. Então, nesse eixo aqui, eu coloco a parte real, que seria o eixo X. E no eixo Y, eu coloco a parte imaginária. É muito similar nesse ponto de vista com quando a gente constrói um gráfico de mais de uma variável em si. Então você tem esses dois eixos. Você precisa colocar uma escala nesse eixo, mas como eu já sei mais ou menos onde o resultado vai dar, eu sei que eu preciso de uma escala que vai de 2 em 2, isso já facilita um pouco. Mas quando a gente está desenhando, geralmente a gente passa um pouco de dificuldade, porque você começa a desenhar os vetores, você percebe que eles estão meio fora, e assim por diante. Então, isso ajuda um pouco. Todos esses números que estão aqui, veja que eles são números complexos em si, ó, porque a gente vai colocar nessa parte a coordenada real. Eu não vou pôr o i aqui, mas você já tem que indicar que esse 10 é a parte imaginária do número complexo, então ele está sendo multiplicado. Aqui também eu vou colocar de 2 em 2, então 2, 4, 6, 8 e 10, e aqui menos 2, 4 está um pouquinho fora, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Então, basicamente, vamos encontrar os dois vetores, em primeiro lugar, o vetor Z1 e o vetor Z2. O vetor Z1 tem coordenadas reais 4 e coordenada imaginária 2. Então, veja que é muito similar com a forma que a gente encontra os pontos em si, né? Esse vetor que está aqui é o vetor Z1. Qual que é o vetor Z2? É o vetor de coordenadas reais menos 2 e coordenada imaginária 5. Então, é o vetor que está em menos 2 aqui e 5, basicamente, é esse vetor que está aqui. Então, veja só, o que acontece, basicamente, existe uma similaridade muito grande entre o número complexo e o vetor em si. Isso é bastante relevante, porque, basicamente, isso que a gente acaba afirmando quando a gente fala de álgebra linear, por exemplo, que os números complexos e os vetores, eles são ambos espaços vetoriais, ou eles têm as mesmas propriedades que a gente diz. Então, por mais que a gente esteja tratando com um número complexo, que não é um vetor, a representação vetorial dele se comporta da mesma forma, tá? Então, vamos ver tanto que se comporta da mesma forma, vamos ver que a soma e a subtração de números complexos é equivalente à soma e subtração de vetores. Vamos calcular ela primeiro do ponto de vista algébrico, tá? Então, quando eu faço a soma dos dois vetores, Z1 mais Z2, veja que Z1 é 4 mais 2i, e Z2 é menos 2 mais 5i. Então, basicamente, quando eu somo esses dois, você soma a parte real, fica 2, e soma a parte imaginária, fica 7i. Então, essa é a soma dos números complexos que a gente tem. Quando você faz a subtração dos números complexos, Z1 menos Z2, você tem 4 mais 2i menos o número Z2, menos 2 mais 5i. Cuidado com a distributiva do menos, então fica 4 menos menos 2 dá 6. 2i menos 5 dá menos 3i. Vamos encontrar esses dois vetores ali no resultado que a gente tem, veja só. E verificar algumas coisas que a gente possui desse problema. Qual que é o vetor Z1 mais Z2? É o vetor 2 e 7. Então é um vetor que está aqui, basicamente, ó. Esse vetor que eu coloquei em amarelo é o vetor Z1 mais Z2. E veja só a característica que ele tem, ó. Eu vou transladar esse vetor Z2 para essa outra direção aqui, ó. Veja só o que acontece quando eu coloco o início do vetor Z2 aqui. Lembra dessa operação que a gente fazia em geometria analítica? Ó? Essa operação é a soma de vetores. Você coloca o final de um vetor no início do outro. Então, olha só o que acontece. Aqui também é o Z2. Lembra qual que era o vetor resultante da soma dos vetores? É o início do primeiro com o final do segundo.
Ou seja, de fato, geometricamente, a gente consegue observar que esse resultado é a soma dos dois vetores e gera aquele termo que está lá. Veja que interessante. Vamos ver a diferença? Ó. O vetor de diferença ele deu 6 menos 3i. Então ele está 6 menos 3i. Aqui está o vetor de diferença. Ó. Esse vetor que está aqui é o vetor z1 menos z2. Como que eu encontro ele algebricamente, né? Basicamente, o que você faz é, pega o z1 menos z2, então você inverte o sinal de z2 e coloca ele conectado aqui. Esse aqui é o vetor menos z2. z1 menos z2 te dá esse vetor resultante que está aqui. Então, parece que na figura essas coisas se concordam. Então, o que você precisa notar dessa parte é justamente isso. Os números complexos têm uma similaridade algébrica muito grande com a parte de vetores e vice-versa. Certo? Vou pôr o 2 aqui. Você finalizou aí? Ou eu que finalizei?